Deus abençoe. Boa noite, boa noite. Vai compartilhando essa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho assim, olha. Sabe aquela sensação de estar sem tempo para fazer tudo o que você deseja? Pois é, eu quero que você descubra como organizar a sua vida, como cuidar de você sem sobrecarregar e trazer as prioridades para aquilo que tem a ver com o seu propósito de vida, viu? Vai ser maravilhoso esse tempo que nós tivemos aqui. Isso foi até uma sugestão da live do ano passado, eu não lembro se foi a última, mas em um determinado momento se pediu aí sobre organização, sobre gestão do tempo, né? Pois é, chegou a hora e eu quero trazer coisas maravilhosas para você, viu? Pautada sobre a palavra de Deus, sobre a neurociência também, e trazer para você algo de extraordinário, que vai trazer virada de chaves, que você pode viver aí um ano mais tranquilo, mais leve, se você assimilar tudo isso. Então, papel e caneta na mão, se você gosta de anotar, porque o seu cérebro, hoje eu disse isso, gente, o seu cérebro, ele precisa de algo concreto. Então anote isso, porque vai ser valioso demais. Já compartilha essa live, você que acabou de entrar, viu? Já compartilha, para que mais pessoas possam receber esse momento, essa preciosidade de estarmos juntos. E já vai aqui, ó, comentando, vai dizendo para mim como é que você está, já vai dando um alô aí, soltando o coraçãozinho pro Instagram entender que isso é coisa boa. Bora lá? Que alegria, gente! Vocês são incríveis para estar aqui comigo. Você é muito preciosa e eu quero nesse momento entregar esse tempo que nós estivemos aqui no coração de Deus. Pedir para que Ele possa abençoar a nossa vida, abençoar a nossa história, o nosso coração, abençoar esse momento, que seja um momento de qualidade, um momento onde Ele nos impulsione a sermos mulheres sábias, mulheres de Provérbios 31:10, a mulher virtuosa, que nós entendamos realmente aquilo que nós nascemos para ser, viu? Você que está chegando por aqui que não me conhece, eu sou a Maria Bueno, sou coach, mentora, analista comportamental e a minha missão é transformar para Deus poder transbordar na vida de mulheres, de pessoas que possam e desejam encontrar uma nova versão da sua vida. E hoje nós vamos trabalhar sobre o seu tempo, descobrir e organizar a sua vida de uma forma única, entender o que é a gestão do tempo, na verdade, viu? Quem aqui já se sentiu? Vamos começar assim, ó, vai respondendo aí pra mim, levantando a mãozinha, dando um sinal de fogo. Quem aqui já se sentiu sobrecarregada, com aquela sensação assim de que o dia precisava ter mais de 24 horas, a semana precisava ter mais dias, ou quem já chegou ao final do dia sentindo assim que não conseguiu fazer nada daquilo que você teve vontade, nada de produtivo? Coloca aqui nos comentários um eu, levanta a mãozinha, quem aqui já passou por isso? Aquela sensação assim, poderia ter mais dias, poderia o dia ter mais horas, o que é que eu vou fazer nesse tempo, né? Quem já passou por isso? Levanta a mãozinha aí que eu quero ver. E vai entrando, vai compartilhando, olha lá. Vai escrevendo aí, gente, quem já passou por isso, se sentiu sobrecarregado, né? Aquela sensação ruim, poxa vida, parece que eu fiz tanta coisa e eu não fiz nada de produtivo. Aquela sensação que muitas vezes bate em nós. Já passou por isso? E eu sei como é. Eu já vivi momentos em que parecia assim impossível conciliar papéis, né? Da minha maternidade, do ser mulher, ser mãe, ser profissional, e por muito tempo eu dei prioridades em coisas que não convinha para minha vida, para os meus objetivos. Às vezes nós nos sentimos assim, parece impossível conciliar, parece que tem tanta coisa que eu quero fazer que eu não consigo, eu não dou conta. E eu quero compartilhar com você o que eu aprendi nessa caminhada, que deu certo para minha vida, o que eu entendo de gestão do tempo nessa caminhada e o que fez com que a minha vida fosse transformada, a minha rotina fosse transformada e o meu emocional também, alinhando isso naquilo que nós estamos vivendo. Então, primeiro eu quero começar dizendo para você assim, ó, gestão do tempo não existe. Nós queremos ficar gestando o nosso tempo, cronograma, isso e aquilo. Não existe a gestão do tempo. Você não faz essa gestão do tempo. Não existe alguém que consiga fazer a gestão do tempo. Sabe por quê? Porque o tempo é fixo.
Não tem como ter mais horas no seu dia, não tem como ter mais dias na sua semana, não tem como ter mais dias no seu mês. Por quê? Porque Deus é perfeito, Ele criou o dia, criou a noite. O dia tem 24 horas. Então eu não tenho como aprender a gestar esse tempo, porque isso não existe. O tempo são 24 horas o dia e pronto. Porque ele é fixo, não muda. O que acontece é que você faz a gestão de você no tempo que você tem. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu pude compreender isso, é que eu comecei a mudar a minha rotina, a minha organização e a minha vida. Eu entendi que eu não precisava, eu não tinha essa possibilidade de conduzir esse tempo, de organizar esse tempo, mas organizar a minha vida no tempo que eu tinha. Por exemplo, você trabalha fora, você fica na sua casa ali 2 horas na parte da manhã, é o tempo que você tem, você não vai mudar isso, entende? Ou no trabalho, você tem 4 horas que você precisa exercer no trabalho, não vai mudar isso. Ou o único tempo que eu tenho com os meus filhos é após a janta, é 1 horinha. Não vai mudar isso. Então você precisa entender que é você que faz a gestão de você mesma no tempo que você tem. Essa mudança de mentalidade que nós temos que ter. Nós precisamos, para que isso aconteça, dar as prioridades, conciliar as diversas frentes, as diversas atividades que nós temos. Como mulher, nós temos atividades a serem feitas, né? Você que é solteira, você tem as suas atividades, você tem o seu trabalho, você tem talvez a sua faculdade, você tem a igreja, as atividades na igreja que você participa, você tem o tempo de autocuidado com você mesma, você tem as atividades dentro da sua casa, você que é casada, você é mãe, você é esposa, você é filha, você trabalha fora. Então, gestar você naquilo que você tem, no tempo que vai. Então, diante de tudo isso, quais são as suas prioridades? Conciliar essas diversas atividades é que vai fazer com que você amenize essa sobrecarga que você sente na tua vida, entende? Então, isso vai envolver em você uma capacidade de priorizar coisas. A nossa maior dificuldade de gestar a nossa vida no tempo que nós temos é porque nós não priorizamos. Nós não priorizamos a nós não priorizamos as coisas mais importantes da nossa vida. Nós acabamos priorizando coisas que não têm o devido valor, que não está numa escala de super importante para nós. E é isso que vai causar uma sobrecarga em você. Então eu preciso primeiro me envolver nessa capacidade que eu tenho, é minha, de priorizar as coisas. O mais importante tem que vir primeiro. Entenda bem isso, o mais importante tem que vir primeiro. Vou trazer uma analogia para você que eu ouvi e para mim fez muito sentido. Pensa num aquário, um aquário pequeno, sabe? Aquele que tem pedras grandes, pedras médias e também tem os petriscos, aquelas pedrinhas bem pequenininhas, né? Quando você vai montar esse aquário, o que você faz? Qual é a pedra que você coloca primeiro? Fala pra mim. São os pedriscos? São as pedras médias, as pedras grandes? Pensa comigo agora, faz uma analogia. Quais são as pedras que você coloca primeiro nesse aquário? Dá um oi aqui pra mim e coloca aqui pra mim. Se você fosse montar um aquário que tivesse esses 3 tipos de pedras, quais as pedras que você colocaria primeiro? Tem que colocar todas. As pedras grandes, as médias ou os pedriscos primeiros, que é aquelas pedrinhas bem pequenininhas. O que você colocaria primeiro? Fala aqui pra mim. Quais as pedras, que tipo de pedra você colocaria primeiro nesse aquário? Me conta. Diz pra mim aí. Gente, presta atenção. Se você colocar as pedras pequenas primeiro, as grandes vão ficar desproporcional depois. Pode ser que elas não caibam. Mas tá corretíssima ali a Ju
Tive um aquário. Ah, Ju, tá corretíssimo ali a Ju e a Verê. Por que que eu preciso colocar as grandes primeiro? Porque eu coloco as maiores e depois os pedriscos, quando você coloca, ela vai se encaixando naqueles buraquinhos e ela vai se tornando proporcional. Se você coloca os pedriscos primeiro, ele vai ocupar todo o espaço de baixo e as maiores vão ficar desproporcional nesse aquário. Pequeno também, né, Ju? Então, primeiro eu tenho que colocar as pedras grandes. O que que isso tem a ver com a questão da organização do meu tempo? É que eu preciso entender o que é prioridade na minha vida. Quais são as prioridades para você? As primeiras prioridades têm que ser essas pedras grandes. As suas prioridades, a pedra grande, ela é o tempo com Deus. E eu não posso fugir disso. A pessoa, a mulher que consegue trazer como prioridade esse tempo com Deus, as demais pedras vão se alinhar. As demais áreas da sua vida vão se alinhar. Quando você consegue dar como prioridade essa pedra maior, um tempo com Deus, todas as outras coisas vão se alinhar. Então, coloque isso nessa analogia. A pedra grande é o seu tempo com Deus. A pedra média é a sua família. Primeiro é o seu esposo, depois são seus filhos, em seguida o seu ministério, a sua igreja, aquilo que você faz. E aí os pedriscos são as outras coisas, aquelas que são importantes para a minha vida, mas não são prioridades, entende? Então você precisa entender quais são as pedras maiores da sua vida, que são essas prioridades. A pedra maior tem que ser esse tempo com Deus. Nós precisamos todos os dias alinhar as nossas prioridades, e tempo com Deus e família são os dois pilares inegociáveis. Então, quando eu olho para a minha vida e me dá aquela aflição, porque eu não tenho tempo de qualidade com meu esposo, porque eu não tenho tempo de qualidade com os meus filhos, nesse momento me dá essa insatisfação. O tempo de qualidade comigo mesma, principalmente as mães que estão aqui, mulheres casadas e solteiras, o tempo consigo mesmo são pedras maiores, as pedras médias nesse caso. E quando eu não trago isso como prioridade, isso eu preciso entender que é inegociável. E quando eu não trago como prioridade tudo isso, vai me trazendo uma sobrecarga naquilo que eu estou vivendo. Então o tempo está debaixo da autoridade de Jesus. E eu preciso entender que o tempo está debaixo da autoridade de Jesus. Por isso que ele precisa ser a minha prioridade. Então, dentro desse momento onde você precisa organizar melhor a sua vida, no tempo que você tem, as suas prioridades é que vão fazer sentido para você. É que vai tirar você da sobrecarga que você está vivendo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é a importância que dentro dessa organização eu preciso enxergar a importância de uma visão clara na minha organização no tempo que eu tenho. Se eu tenho 2 horas, essas 2 horas eu preciso me organizar. Mas eu preciso ter uma visão clara daquilo que eu vou fazer. E antes de mergulhar em técnicas, antes de mergulhar em ferramentas para que você possa entender, é fundamental que você olhe para essa organização no tempo que você tem, de uma forma clara. É mais do que apenas preencher agendas, é mais do que apenas preencher listas, é mais do que apenas você organizar a sua semana, como eu mesmo indico. É mais do que isso. É fundamental entender que a sua organização no tempo que você tem é mais que isso. Ela começa de dentro para fora. Essa organização, ela começa com uma visão clara de quem você é, onde você está, onde você quer ir. Começa de você, e quando você tem esse olhar, você começa a entender que você é uma dessas pedras
que precisam estar primeiro dentro do aquário. Então, é preciso hoje você ter uma visão clara de tudo isso. Quem você é, onde você quer estar, onde você quer ir, onde você está hoje. E muitas vezes a sensação de sobrecarga, de um desequilíbrio interno, vem porque fazemos muito, mas nem sempre fazemos aquilo que realmente importa. Muitas pessoas estão na sobrecarga por conta disso, porque faz, mas não faz o que realmente importa. E o que realmente importa tem prioridade na sua vida. O que realmente importa são as coisas que vêm por primeiro na sua vida. Então, para que você desfaça essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga física que você passa a sentir, você precisa entender que esse desequilíbrio interno não vai funcionar. Você precisa equilibrar essa visão de quem você é, onde você está e onde você quer ir. E aí eu vou trazer para você o que seria uma visão clara, né? O que seria ter uma visão clara? Primeiro, quem você é? Quem você é? Olhando, se eu pudesse agora estar com você, frente a frente, tomando um cappuccino. Vou tomar uma água enquanto não tem. Se eu olhasse nos seus olhos agora e perguntasse para você: quem você está sendo, Sandra? Quem você está sendo, Viviane? Quem você está sendo, Thay? Quem você está sendo, Nani? Quem você está sendo, Larissa? Quem você está sendo, Ju? Quem você está sendo? O que você diria para mim? Então, primeiro, para você ter uma visão clara, você precisa entender quem você é. A sua identidade vem de Cristo, está em Cristo, e os seus valores são fundamentais. Quem eu sou? Eu sou Maria, filha do Deus vivo, sou imagem e semelhança do Criador. E o que você quer alcançar? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? É ter metas claras, sabe? Metas específicas para cada área da sua vida. Saber o que você quer no seu pessoal, é saber o que você quer no seu profissional, é saber o que você quer no seu espiritual. Onde é que eu quero chegar em cada área da minha vida? Eu preciso ter essa visão clara, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Quem não sabe onde quer estar, qualquer lugar serve. Maria, mas o que isso tem a ver com a minha organização do tempo? O que isso tem a ver é que, se você não tiver uma visão clara, você não consegue trazer quais são as suas prioridades. Se você não saber quem você é, quem e onde você quer chegar, o que você quer alcançar, você não consegue trazer as suas prioridades. Por que isso importa? Por que isso importa? Porque a motivação por trás das suas escolhas, das suas ações, é importante. Tem que trazer clareza para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando. Sem clareza, é fácil você gastar tempo em coisas que parecem urgentes e não são. Presta atenção nisso que eu estou trazendo para você. Hoje eu sou a pedra grande e média. O tempo está curto. Pois é, não é o tempo que está curto, Ju. Sou eu que não consigo me organizar no tempo que eu tenho. O dia continua tendo 24 horas. Pode sim estar passando muito rápido, não é? Mas ele continua tendo 24 horas. Sou eu que preciso enxergar quais são as minhas prioridades. Por isso que você tem que ter, escreva aí para mim, a visão clara. Visão clara da tua vida. Isso vai te ajudar a otimizar o seu tempo. A olhar para ele e saber, o tempo está passando rápido, tá mesmo. Só que o tempo é fixo. Sou eu que não estou conseguindo me organizar no tempo que eu tenho. E sem clareza, eu volto a repetir isso, sem clareza é fácil você gastar o tempo em coisas que parecem urgentes. Você quer ver uma coisa? Quando você pega o celular na mão, você pega um celular
Quando você vê, passou 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, e esse tempo você gastou com uma coisa que não era urgente. E muitas vezes que não tem valor. Entende? É um exemplo pequeno que eu te dei. De ficar passando, né, o feed, ficar assistindo coisas muitas vezes banais, a televisão e assim por diante. Então, quando não se tem clareza, é fácil você gastar tempo com coisas que parecem urgentes, mas que não são. Que não agregam um valor. Que não agregam valor à sua vida. É como você está ocupada o tempo todo, mas nunca sai do lugar. Quem aqui tem esse sentimento? Parece que você está o tempo todo ocupada. Maria, não sobra tempo para nada, porque o tempo todo eu estou ocupada. Só que eu olho para a minha vida e eu não me vejo saindo do lugar. Sabe por quê? Porque você não tem clareza de quem você é, de onde você quer chegar e o que realmente importa para você. É por conta disso. Então, por que a visão clara? Por que a visão clara é essencial para a gestão da sua organização do tempo? Do seu tempo, né? Do tempo que você tem. Por que essa visão clara é essencial? Primeiro, ó, anota aí, viu? Isso aqui é muito importante para você. Primeiro, essa visão clara é essencial para a gestão da minha organização no tempo que eu tenho. Por quê? Porque a visão clara vai me trazer foco. Vai me trazer foco. O foco é quando você sabe o que quer. É quando você tem certeza daquilo que você quer. E aí fica mais fácil dizer não para coisas que não convêm. Por quê? Porque eu tenho foco. Eu tenho decisão e eu não vivo mais de condição. Ao que não, fica mais fácil você dizer não a tudo aquilo que não contribui para os seus objetivos. Então, quando você tem esse foco, você desenvolve uma habilidade diferente de desenvolver atividades, estratégias, porque você está focado nessa visão clara da sua vida, em quem você quer ser, o que você quer alcançar, onde você quer chegar. Segunda situação onde essa visão clara é essencial, vai reduzir o que é muito presente hoje numa grande maioria de pessoas, na maioria das pessoas, que é a ansiedade. Quando você tem uma visão clara, reduz a sua ansiedade. Por quê? Porque a falta de clareza leva àquela sensação de estar perdida, de não saber o que fazer, ou estar sem direção, ou aumenta o estresse emocional, e daí vai gerando essa ansiedade. E eu perco o controle. Então, quando você tem essa visão clara, esse ponto é muito importante, porque reduz essa ansiedade. Porque você sabe que a ansiedade é um foco no futuro, naquilo que está por vir. E quando você aprende a administrar isso, passa a ser diferente. Uma outra situação, quando você tem uma visão clara, são decisões mais rápidas. Você não se perde, você não é uma pessoa indecisa, você não fica perdida no que você vai fazer, no que você vai falar. Com uma visão clara, você não perde tempo, você é objetiva. Com a visão clara, você não fica decidindo, quais são as minhas prioridades. Você já tem essa certeza de quais são as suas prioridades. Porque você já sabe o que realmente importa para você. Isso importa, isso não importa, isso importa, isso não importa. Porque você já tem a visão clara. Então a decisão é rápida. É rápida. Até mesmo no que as pessoas dizem de você. Não importa, porque a decisão se torna rápida. E algo que também é essencial quando tem a visão clara da situação que você está vivendo é o equilíbrio. Uma visão clara, ela ajuda você a dividir o seu tempo. O tempo que você tem, que não muda. Por quê? Porque o tempo, repita comigo, o tempo é fixo e ele não muda. Então, o equilíbrio, quando você tem a visão clara, ela te fornece o equilíbrio.
E o equilíbrio te ajuda a dividir o seu tempo de forma justa entre os seus papéis. O meu papel de mulher, o meu papel de esposa, o meu papel de mãe, o meu papel de filha. O meu trabalho hoje é focado nessa questão de desenvolver pessoas. Então, hoje é a minha prioridade. Só que também eu tenho aqui os meus filhos, eu tenho meu esposo, eu tenho a minha casa, naquilo que eu tenho. Então, hoje eu preciso organizar a minha vida, continuar sendo filha, porque o meu pai também precisa de mim, continuar sendo amiga, porque eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas, continuar na minha vida espiritual, porque eu preciso, é o meu chamado. Então, nessa visão clara, eu vou trazendo esse equilíbrio, entende? Por isso que é muito importante você desenvolver, você ter uma clareza de onde você quer chegar, quem você é. Vai te trazer foco, redução da ansiedade, decisões mais rápidas e equilíbrio nesse tempo, nessa gestão da sua organização. Isso vai trazer um sentido diferente. E aí, eu quero assim trazer para você um exercício prático para que você possa entender isso. Esse exercício prático é como você desenvolver essa visão clara. Presta atenção nisso agora, ó. Reflita primeiro, esse é o primeiro passo, para você ter uma visão clara. Ai, Maria, eu tenho muita dificuldade. Eu vou te dar agora visão, chaves, virada de chave que eu aplico dentro dos processos que eu desenvolvo na minha mentoria, com as meninas que eu desenvolvo. E vou trazer isso para você. Então, foca nisso agora. Para o que você está fazendo, anota isso, foca nisso. São coisas simples, mas que vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, primeiro, como desenvolver essa visão clara, Maria? Como eu ter essa clareza? Reflita sobre as suas prioridades. Quantas pessoas têm colocado o trabalho como prioridade na sua vida? Quantas pessoas têm colocado o foco maior, até mesmo, gente, nas coisas, na religião? Quantas pessoas deixam de fazer as coisas na sua casa e com uma certa frequência e vivem na igreja porque é um refúgio? E eu já passei por isso. Então eu preciso entender quais são as minhas prioridades. Refletir. Tire um momento de silêncio. Ore. Peça a Deus a sabedoria, o discernimento, a unção do Senhor, que Ele te levante como essa mulher virtuosa. Ore e fala: Senhor, me ajude nesse momento. E nessa oração você vai responder 3 perguntas básicas. Primeira, o que é mais importante para mim hoje? O que é mais importante, que está no topo para mim hoje? E aí você vai alinhando isso em ordem de prioridade. Senhor, estar contigo é o que é mais importante. E se for, você vai investir nisso. Entende? Mas pensa, o que é mais importante? É eu ver os meus filhos. É eu estar com eles. O que é mais importante? É eu cuidar da minha saúde emocional. É eu cuidar da minha saúde física, da minha saúde espiritual. O que é mais importante para mim hoje? E vai anotando tudo isso. Segunda pergunta que você tem que fazer: estou investindo meu tempo no que é essencial ou no que é passageiro? Olha para a tua vida hoje, para aquilo que você está vivendo. Você hoje investe o seu tempo, o tempo que você tem, que é tão precioso, em coisas que são essenciais para a sua vida ou coisas que são passageiras? Onde você tem colocado a sua maior atenção? Onde você tem investido o seu tempo? Responda isso para você no momento dessa oração. E a terceira pergunta: as minhas ações diárias refletem a minha fé e o meu propósito em Deus? Aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, reflete, as minhas ações refletem a minha fé e o meu propósito em Deus? Essas 3 perguntas, vou repetir. O que é mais importante para mim hoje? Estou investindo o meu tempo, o tempo que eu tenho, no que é essencial ou no que é passageiro?
E a última, as minhas ações diárias estão refletindo a minha fé e o meu propósito em Deus? Responda essas 3 perguntas. É isso que vai fazer você refletir quais são as suas prioridades. Porque se você está investindo o seu tempo naquilo que é passageiro, por exemplo, se você identifica que você fica aqui horas olhando o feed, mas eu só estou buscando instruções. Não conta historinhas para você mesmo. Então, se você está investindo seu tempo em coisas que são passageiras, está na hora de você pensar quais são realmente as suas prioridades. Aquilo que você faz hoje reflete a sua fé? Reflete aquilo que você acredita? Essas 3 perguntas vai te levar a refletir sobre as suas prioridades. Segundo passo, eu te dei o primeiro passo. Agora é o segundo passo. Passo 2. Liste as áreas da sua vida e defina quais são os objetivos para cada uma delas. Para cada uma dessas áreas. Então coloca lá, espiritual. Vou te dar alguns exemplos. Muito sentido. Faz sentido, que bom. Eu vou te dar alguns exemplos. Pega lá a questão espiritual, né? Vamos pegar o espiritual. Lista essas áreas. Espiritual, casamento, que é o matrimônio. Você que quer realizar o sonho de se casar, coloque aí conjugal, profissional, financeiro, saúde, as áreas da sua vida. Letícia, estou entendendo, muito sentido, que bom. Coloca aí as áreas da sua vida. E aí o que você vai fazer? Você vai definir objetivo para cada uma delas. Vamos supor o teu espiritual. Eu quero dedicar 30 minutos todas as manhãs para fazer uma oração e uma leitura bíblica, né? Então, eu quero fazer um estudo bíblico. Pronto. Essa é uma meta. Dedicar 30 minutos todas as manhãs para oração e para a leitura da Bíblia. É uma meta espiritual. E aí você vai colocar a sua data específica. Vou implementar essa rotina a partir de amanhã. A partir de amanhã, e vou fazer constantemente durante 30 dias. Para analisar qual é o meu progresso nesse mês. Tá dando para entender? Então, pega essa área da tua vida, coloca uma meta e uma data específica. Como você vai fazer? Você que deseja ter assim na questão pessoal, atividade física, por exemplo, né? Da saúde. Saúde. Eu quero praticar exercício físico 3 vezes por semana por 40 minutos por dia. Nesses 3 vezes por semana, 40 minutos em cada dia. Ótimo. A data específica. Vou começar amanhã. Amanhã é sexta-feira. Vou começar amanhã, sexta-feira, caminhando. E a partir da semana que vem eu vou fazer segunda, quarta e sexta. Entende? Precisa ser claro naquilo que você está estabelecendo para você. Então, identifica as áreas da sua vida, coloca a meta específica e a data, o que você vai fazer com cada uma delas. E aí, gente, você tem que sempre descobrir o porquê desse objetivo. Por exemplo, quando eu coloquei na questão espiritual, por quê? Por que isso é importante para mim? Como que isso está alinhado com o meu propósito de vida? Por que isso é importante para mim? Porque a minha prioridade do meu tempo maior é com Deus. Então eu vou estabelecer essa meta espiritual. Para que eu possa estar mais tempo com Deus, porque essa é a base da minha vida. Eu sempre preciso descobrir o porquê daquilo. Com isso, você percebe por que isso está alinhado com o seu propósito. Priorizar a sua vida espiritual vai te ajudar a manter um equilíbrio emocional centrada sempre em Deus. Né? O equilíbrio emocional, espiritual que você vai ter ali.
profissional, se for na questão da profissão. Isso é o porquê. Se você decidiu fazer algo com a sua família, o porquê que você decidiu? Por que você decidiu? Porque eu quero passar mais tempo para fortalecer esses laços, os laços com a minha família, com os meus filhos. Isso me traz alegria. Então, vou voltar um pouquinho para que você possa relembrar. Primeiro, ter a visão clara do que você quer. Lembrar de tudo aquilo que te traz, os benefícios da visão clara. Depois, estabeleça metas específicas para cada área da tua vida com data para acontecer. E descubra o porquê que isso precisa ser importante para mim. Por que isso é prioridade na minha vida? E aí você vai aplicar essa visão clara na sua organização do tempo que você tem. Entende que é um ciclo? Eu tive a visão clara, eu fiz tudo isso e aí eu vou aplicar no meu dia a dia. Uma vez que você tem clareza sobre o que é importante para você, uma vez que você tem clareza daquilo que você deseja, você vai primeiro filtrar as suas tarefas, não é qualquer coisa que você vai aceitar. Você vai se perguntar, isso realmente convém? Se é na questão espiritual, isso realmente vai me aproximar do que Deus tem para minha vida? Ou vai me distrair? O que vai fazer sentido para mim? Então você vai filtrar as tarefas. Não, isso não é importante, então não vou fazer. Isso não me convém, então eu não vou fazer. Entende? Filtra as tarefas. Quando você aplica a sua visão clara, você consegue planejar a sua vida com propósito. Você não preenche a sua agenda apenas com coisas que você tem que fazer. Você preenche com coisas que realmente importam para você. Você entende que existem coisas que não é para você e tá tudo bem você não fazer. E aí, gente, então, por que é importante? Por que é importante eu ter essa visão clara e aplicar essa visão clara da minha vida? Eu vou filtrar tarefas, não vou fazer isso porque isso não condiz. Depois, planejar com propósito, né? Não, você não vai preencher a sua agenda com qualquer coisa. Você vai preencher com coisas que realmente importam. E terceiro, você vai ajustar o quê? Faz assim comigo, a mentalidade. Você vai lembrar de dizer não para pessoas, de dizer não para situações, de dizer não para convites que não faz sentido para você, de dizer não para algo menos importante e dizer sim para o que realmente importa na sua vida. Percebe? Isso é um ajuste de mentalidade que você vai fazendo. Quando você tem, percebe o passo a passo que eu estou te trazendo? Quando você tem essa visão clara na organização da sua vida, no tempo que você tem, você filtra as tarefas, você planeja com propósito e você ajusta a sua mentalidade. É saber dizer não para aquilo que não é importante e sim para o que realmente importa na sua vida. Tá tendo virada de chave? Coloca aí uma chavinha para eu ver se realmente tá tendo. Vai conversando comigo, gente. Pode fazer perguntas aqui também, tá? E o que eu quero que você faça a partir de hoje? Escute. Agora eu sou a sua mentora, certo? O que eu quero que você faça a partir de hoje? Identifique os ladrões da clareza. Aquilo que está roubando o que precisa ser claro para você. Alguns fatores podem afastar você dessa visão clara. Alguns fatores podem afastar você daquilo que realmente importa para a sua vida. Então eu preciso entender o que tem me roubado. Quais os ladrões que têm me roubado dessa visão clara? Primeiro, excesso de compromisso. Eu já fui uma dessas, gente. Eu tinha tanto compromisso. E compromisso até mesmo na igreja, assim. Pregações, era uma atrás da outra. Eu não sabia dizer não. As pessoas me ligavam e eu dizia assim... nossa, eu tenho pregação na segunda, eu tenho pregação na terça, eu tenho a pregação na quarta, mas aqui vai ser sábado, vai ser domingo, acho que eu posso assumir. E daí eu emendava
sabe? Eu emendava. Tô te dando um exemplo da pregação, mas quantas outras coisas que eu fiz. Dentro até do meu próprio ministério. Mas não era um chamado de Deus muitas vezes. Porque muitas vezes eu tentava, assim, era fugir da realidade que eu estava. E eu fugia dos meus papéis para viver um chamado. Mas olha, o meu primeiro chamado é ser filha de Deus, esposa do Marcos e mãe da Maria Eduarda, do Pedro Augusto e da Ana Lívia. Se eu não estiver cumprindo esse chamado, eu não consigo exercer o chamado de anunciar o evangelho em outros lugares. Compreende? Então, o excesso de compromisso, dizer sim para tudo, vai gerar uma confusão, quer dizer, esgotar as suas energias. Compreende isso? Então, muitas vezes eu estava exausta, cansada, esgotada. Por quê? Por conta disso. Eu tinha tanto compromisso que eu dizia sim para tudo. Sim, posso, sim isso, sim aquilo, sim isso. Então gerava em mim uma confusão, um cansaço físico, espiritual e emocional. E esgotava o quê? A minha energia. E que energia eu tinha para se dar mais, para se doar mais? Não tinha. Então cuidado com o excesso de compromisso. É um ladrão daquilo que é claro para você, da sua clareza. É um ladrão das suas prioridades. Muitas vezes isso pode me enganar se eu não tiver centrada com discernimento naquilo que Deus tem para mim. Então cuida disso. Segundo ladrão dessa clareza que você precisa ter, é a procrastinação. Adiar as decisões, as tarefas que são importantes. Isso aqui é muito importante eu fazer, mas eu não vou fazer agora, porque eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí você vai contando uma história para você mesma. E você vai adiando isso, sabe? Então a procrastinação, adiar decisões, tarefas importantes, ou criar um acúmulo desnecessário de preocupações, faz com que roube a clareza da onde eu vou chegar, daquilo que eu quero para minha vida, da minha organização. Vou deixar para depois. Aquilo que eu começo, que eu vou deixando, que eu paro. Isso é um ladrão da minha clareza. E perceba o seguinte: se Deus confirmou no seu coração aquele propósito, aquilo que você deseja, quando eu deixo para depois, o ladrão que está roubando isso de mim através da procrastinação não é Deus. E aí não convém eu dizer assim, não aconteceu porque não é vontade de Deus. Não aconteceu porque eu adiei decisões. Não aconteceu porque eu deixei de fazer tarefas importantes. E eu criei acúmulos desnecessários por conta da procrastinação. Entende? Esse foi o tempo curto que falei. Dizer sim a tudo para todos. No fim eu achava que não cumpria. Entendi? Por isso que a gente precisa ter essa sabedoria. Você não tem que ser a boazinha sempre. Porque existem as prioridades. E é aquilo que te distancia. Existem as prioridades. E é aquilo que te distancia das suas prioridades precisa dizer um não. Você precisa falar um não. Uma outra situação que rouba essa clareza é a falta de tempo, desse tempo, da organização do seu tempo. Não é a falta de tempo, mas é a falta da organização do seu tempo para uma reflexão, para um tempo com você mesma, para aquele momento de pausa. Gente, eu viajei, foram 2 semanas, eu acho. Foram praticamente 2 semanas. Não é que foram 2 semanas. Eu me mudei na segunda, daí viajei na quarta e foi. Nossa, andei muito assim. E voltei domingo. Só que nesse tempo eu realmente vivi o descanso.
É a pausa que eu precisava para reorganizar a minha mente. Porque se isso não acontece, você corre o risco de perder o foco. Precisa haver momentos onde você pare. Pare para ler, pare para estudar, pare para orar, pare para falar com Deus. Essa organização da reflexão, sem momentos de pausa para reorganizar a mente, você corre o risco de perder o foco. E isso é muito sério. Porque quando você perde o foco, você perde a corrida, você não sabe mais o que fazer. Você realmente se perde e não sabe para onde ir. E quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O que eu sugiro para você hoje, preste atenção nisso aqui, ó. Reserve um momento da semana. Olhe para toda a sua semana. Reserve um momento, talvez na sexta-feira. Geralmente eu faço na sexta isso. Um momento semanal para você revisar a sua agenda, para você avaliar suas prioridades, para você ajustar o que for necessário. Hoje, enquanto eu preparava essa live, eu estava pensando na minha vida, na minha rotina que está bem diferente, né? Hoje eu preciso reorganizar a minha rotina aqui em casa. Então eu comecei a pensar em coisas que eu preciso fazer. E agora eu vou colocar no papel aquilo que estava. Eu não consegui me organizar porque eu estava preparando a live. Mas eu preciso organizar aquilo que já veio aqui, ó. Um dia para isso, um dia para aquilo. Para quê? Para que eu não perca o foco. Para que eu não perca a minha essência, aquilo que Deus tem para mim. Lembrando de tudo aquilo que eu trouxe para você. Então, reserve esse tempo. Avalie as suas prioridades e ajuste aquilo que for necessário. Às vezes eu vou começar e não vai dar certo daquela forma. Então eu vou ajustar. Isso vai fazer todo sentido para mim. E presta atenção nisso que eu quero trazer para você, ó. O que você faz com as 24 horas que Deus te deu todos os dias? Às vezes a gente brinca, né? O que você faz da meia-noite às 6, né? Eu durmo. O que você faz da meia-noite às 6? Porque você poderia estar fazendo as coisas nesse horário, né? Às vezes a gente brinca assim. Mas essa é uma pergunta crucial. O que você faz no tempo que você tem? No tempo que você... O que você faz com as 24 horas que Deus te dá todos os dias? Todos os dias, é sempre um novo amanhecer. Você olha, às vezes você consegue ver o sol se pondo, e no outro dia o sol foi preparado de novo para você. Mesmo que ele não apareça, ele está ali. E aí você olha, você vê 24 horas o dia teve. O que é que eu faço todos os dias com esses horários, com esse tempo que Deus me dá? Essa realmente é uma pergunta crucial. Anote durante uma semana. É outra ferramenta que eu vou te dar. Anote durante uma semana tudo o que você faz. Por exemplo, comece por amanhã, sexta-feira. Lá no final do dia, anote tudo o que você fez ao longo do seu dia. E veja onde é que você está gastando mais tempo do que você deveria. Ou melhor, vai anotando conforme ali, né, o seu dia. Olha, sentei para assistir alguma coisa, peguei o celular, para organizar minha casa, quanto tempo eu gastei, coisas que eu fui fazendo que não precisava ter feito. Organize o seu dia dessa forma. Anota durante uma semana. Começa por amanhã. Sexta, o que é que eu fiz? Veja onde é que você está gastando o tempo, as 24 horas que Deus te deu. Não é a falta do tempo, mas é como eu estou usando o tempo que eu tenho. Entende? É como eu falei, se eu tenho 2 horas, não vai mudar, é fixo. Então é nisso que eu tenho que pensar. É fixo, é 2 horas e pronto. Como eu vou realizar determinadas coisas nessas 2 horas que eu tenho? Eu agradeço sempre por tudo, principalmente por estar viva, né? Exatamente. É bem isso mesmo. E aí, gente, eu quero que você construa uma rotina saudável. Vou trazer para você algo que, para minha vida, teve
virada de chave quando eu aprendi a fazer isso. A organização do tempo, ela começa com a clareza do que realmente importa, que é o que eu trouxe para você lá no início dessa live. Você que chegou depois, seja muito bem-vindo aqui. Essa live vai ficar salva e você assiste ela inteirinha depois, viu? Então a organização do tempo começa com a clareza do que realmente importa para sua vida, certo? Como a gente já viu. Eu gosto assim de usar um método muito simples, que eu chamo de 3 P's, que é a prioridade, o propósito e o planejamento. Escreve aí, ó, 3 P's. Prioridade, propósito e planejamento. Prioridade, o que é essencial para você hoje? O que mais importa para você hoje? Essa é a prioridade. Propósito, por que isso é importante para você? Como que está alinhado isso ao seu papel como mulher cristã? Esse é o propósito. Os 3 P's, olha lá, a Verê colocou aqui, os 3 P's. Prioridade, propósito e planejamento. Então, esse é um método que ele é sensacional. Se você executar, você vai ver uma transformação na sua vida. Você vai aprender a organizar a sua vida no tempo que você tem. Então veja bem, ó, primeiro, a prioridade. O que é essencial para você? Primeiro P. Segundo P, é o propósito. Por que isso é importante para você? Executar isso, fazer tal coisa, né? Dedicar o seu tempo para determinada situação. Por que isso é importante para você? Está alinhado com o seu papel de mulher cristã, com o seu papel de mulher, da mulher virtuosa, da mulher de provérbios? Está alinhado? Então, é o seu propósito. Terceiro P é o planejamento. Como você vai realizar isso de forma prática? Como você vai alcançar isso de forma prática? Desenvolvendo a sua prioridade, o seu propósito, e aí você executa no seu planejamento. E aí, nesse momento de exercer os 3 P's, eu quero que você faça uma matriz de priorização. O que eu chamo de matriz de priorização. Então anota aí, ó. Primeiro, a priorização. Urgente e importante. É uma ferramenta prática. Primeiro passo. O que é urgente e importante? Se é urgente e importante, você tem que fazer o quê? Repita comigo, ó. Resolva agora. Se é urgente e é importante, resolva agora, já. Entende? Segundo, não é urgente, mas é importante. Não é urgente, mas é importante. Então, vamos agendar. Agenda no seu calendário. Isso para você. Terceiro, é urgente, mas não é importante. Existe isso, Maria? Claro que existe. Às vezes existem coisas que são urgentes, muito urgente. Por exemplo, preciso marcar uma consulta. É muito urgente que eu marque essa consulta. Mas não é tão importante para mim. Eu posso passar isso para alguém, porque essa consulta nem é para mim. Mas eu posso delegar isso, se for possível. Entende? Então, é urgente. Preciso ir ao mercado. É urgente. Eu preciso ir ao mercado. Não tem nada aqui, é urgente. Mas não é importante. Por que não é importante? Porque se faltar alguma coisa eu posso pedir, eu posso, almoçar de outra forma. Mas é urgente. Então eu vou delegar para alguém, se possível. Não urgente e não importante. Aquilo que não é urgente, não é importante, o que você faz com isso? Pergunta para mim, o que é que eu faço, Maria, com aquilo que não é urgente e não é importante? Elimine. Elimine da sua vida. Elimine. Boa noite, Dani. Deus abençoe. Elimine. Eu preciso ter esse entendimento. Essa é uma ferramenta prática que eu ensino para as minhas mentorandas. Urgente e importante. Resolva agora. Faça agora. Não é urgente, mas é importante. Agende para que você possa executar. Terceiro, é urgente, mas não é importante. Se é possível, você delega para alguém. E por último, não é urgente, não é importante. Eu elimino.
E aí, nós vamos pensar agora para construir essa rotina de propósito, né? Primeiro, nós definimos a prioridade através dos 3 P's. Depois, fazemos essa ferramenta prática, que é essa questão de urgente e importante. E agora, você traz uma rotina de blocos de tempo. Então, divida assim, ó, um bloco para Deus, um bloco para você mesma, aquele autocuidado, desenvolvimento pessoal, um bloco para a família, o que é que eu posso fazer com a família, um bloco para a família, para suas responsabilidades profissionais. E lembre-se assim, ó, não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você vai virar a mulher tarefeira. E multitarefa muitas vezes é inimiga da produtividade. Quando você não se vê produzindo, é exatamente por isso. Mas você está cansada por fazer tanta coisa, é porque você vive na multitarefa, fazendo, mas não tem produtividade com aquilo que você faz. Então, cuidado com isso. Divida os seus afazeres em blocos, em áreas da sua vida, né? Com Deus, vou fazer o devocional, vou fazer a oração. O para você, vou fazer um autocuidado, vou participar de uma mentoria, de uma live onde me traz aprendizagem. Com a família, o que é que eu vou fazer? E na vida profissional, o que eu posso fazer para melhorar minha vida profissional? Vou ler um livro, vou fazer um curso e assim por diante. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, porque você não vai dar conta de tudo, vai se tornar multitarefeira e isso vai te trazer um peso muito grande. Mas eu quero que você aprenda a dizer não com sabedoria. Uma mulher emocionalmente desenvolvida, ela sabe dizer sim quando tem que dizer e não quando tem que dizer. E aprender a dizer não com sabedoria. E você precisa ter estratégias para imprevistos. Sempre deixe assim uma margem do seu dia, do seu tempo, daquilo que você está vivendo para imprevistos. E tá tudo bem se não deu tempo de fazer aquilo que você planejou. Surgiram imprevistos, aconteceram outras coisas, tá tudo bem. Respira fundo e age de uma forma mais leve. Porque a mulher sábia que trouxe as suas prioridades já foi. Lembra das pedrinhas? São os pedriscos que não deu para fazer naquele dia. E tá tudo bem eu fazer depois. E use ferramentas práticas assim, ó. Lista de tarefas. Eu não sei se você costuma ir ao mercado e fazer lista para mercado. Muitas pessoas usam isso. Mas se você no mercado, talvez você não use. Mas lista as tarefas que você tem que fazer no dia a dia. Divida uma coisa para cada dia. E age de uma forma mais leve. Use aplicativos. Aplicativo como o calendário no Google, como o Trello, para que você possa se organizar melhor. São ferramentas que vão te organizar. Principalmente quem tem uma vida muito atarefada, cheia de muitas coisas. Use uma agenda física. Tá tudo bem. Use... Existe uma técnica que eu chamo de Pomodoro. Essa técnica Pomodoro é aquela assim, ó, 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. Então você vai e faz 25 minutos ali, você vai focada. Depois você vai aliviar, descansar. Então são ferramentas que você vai buscando para quê? Para organizar a sua vida no tempo que você tem. No tempo que você tem. E aí, agora sim, nós vamos para o encerramento, é você alinhar a sua rotina ao propósito de Deus. Lembra o que eu disse lá, fiz a analogia do aquário? A pedra maior é o seu tempo com Deus. Inclua Deus na sua organização. Quando você planeja a sua vida com Deus, no centro, tudo se ajusta. Reserve o primeiro momento do seu dia como primícias. Esse momento com Deus, de oração.
Maria, como eu fazer? Aqui você vai se organizar. Você vai ver as suas práticas de oração. Uma prática que eu falei que eu ia trazer, eu não lembro mais quem perguntou, mas era a prática de provérbios. É um rotineiro que eu ensino para as minhas clientes. Esse rotineiro é você ler um provérbios por dia. O livro de provérbios tem 31 capítulos. É você ler um provérbio por dia. Por exemplo, hoje é dia 23, eu vou ler o provérbio 23 e vou sublinhar. Se chama provérbios sublinhados. Eu leio e sublinho. E dali eu tiro as partes mais importantes, aquilo que os meus olhos brilharam quando eu li, aquilo que Deus falou comigo. Então, essa prática é maravilhosa. Traz ela como uma leitura do seu dia a dia, como uma prática do seu tempo com Deus. E até eu quero trazer para você o Provérbios 16:3, que é uma passagem que eu sempre falo aqui, uma passagem que me acompanha, que eu amo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se o próprio Deus fala isso na sua palavra, dos seus planos serem bem-sucedidos, significa que você tem que ter o seu plano. Significa que você tem que ter a sua prioridade. Significa que você tem que ter as suas ações. Não pode só ficar aqui. O inimigo rouba. Os ladrões vêm e levam a sua clareza porque você não permite se aperfeiçoar mais. Então tenha clareza de tudo isso. E não permita que isso seja roubado de você. E seja intencional no seu tempo. No tempo que você tem. Na organização que você precisa no tempo que você tem. A organização não é sobre controlar o tempo, não. Eu tenho exatamente isso e é isso que vai acontecer, não. Mas é sobre gerenciá-lo com sabedoria. É sobre você gerenciar a organização do que você pode fazer no tempo que você tem. Use o tempo para cuidar da sua saúde emocional, investir nos seus relacionamentos e crescer na sua espiritualidade. Isso vai mudar a sua vida. A sua vida. Tudo isso que eu trouxe para você é tudo aquilo que eu vivi, experimentei e adaptei à minha vida. Então dá certo. E eu estou passando para você algo que faz sentido para mim e que tem transformado a minha vida. E aí, gente, para você que chegou depois, um resumo dos principais pontos é que nós vimos que a gestão do tempo começa com clareza emocional, que na verdade não existe uma gestão do tempo, mas uma gestão da organização da minha vida, daquilo que eu preciso fazer no tempo que eu tenho. O planejamento com propósito, um alinhamento com Deus. E eu quero que vocês saiam daqui inspiradas e prontas para trazer essa clareza, para colocar estratégias em prática. E eu desafio você a tirar 10 minutos do seu dia, hoje ainda, antes de você dormir, a escrever as suas prioridades. Quais são as prioridades? Lembra aquelas 3 perguntinhas que eu coloquei? Traz isso para planejar o seu dia de amanhã, para planejar a sua vida. Traz quais são as minhas prioridades, o que realmente importa. E compartilhe comigo lá nos stories, compartilhe comigo, manda no meu direct, como que está sendo essa experiência para você. Viver as prioridades do seu dia. Gente, e na próxima quinta não vai ter live. Sabe por quê? Na próxima quinta nós teremos uma aula que vai acontecer pelo YouTube, tá? Só que para isso você precisa se inscrever. É uma aula que vai ser extraordinária, uma aula onde vai trazer viradas de chaves mesmo para você, onde eu vou trazer ferramentas que vão transformar a sua visão, a sua vida, e vai ser assim, única. Então quem estiver presente vai ser transformadora. Quinta-feira que vem nós teremos uma aula que vai ser às 19h57. Olha, então faz o seguinte, se inscreva para essa aula que vai ser transformadora, gente. Vai ser,
ó, maravilhosa, viu? Eu te convido a estar presente. Quem aqui já se inscreveu? Gente, é um evento, Mulheres de Propósito, e eu te convido a estar presente, fazer parte de um grupo seleto, viu? Mulher, fazer parte desse grupo seleto. Se inscreva, tá na minha bio ali, ó, tá? O link tá na minha bio. É gratuito. Vai ser pelo YouTube, só que você vai receber o link estando nesse grupo, tá bom? Então, é uma oportunidade de transformar a sua vida nesse evento Mulheres de Propósito. É o melhor treinamento de inteligência emocional, de quebra de paradigmas, de crenças limitantes que você vai viver na sua vida nesse ano de 2025. Comece bem. Uma aula exclusiva para você dar o primeiro passo, gente. O primeiro passo em direção a uma transformação pessoal, emocional, profissional e duas áreas muito importantes da nossa vida, que é o emocional e o espiritual. Essas áreas, elas disseminam todas as outras áreas de uma forma assim, elas cuidam, é o equilíbrio de todas as outras áreas da nossa vida. Então, essas áreas são primordiais para a gente desenvolver o nosso profissional, o nosso financeiro, o nosso conjugal e assim por diante. Por isso que dentro dessa aula, na quinta-feira, eu vou trazer para você ferramentas práticas para isso, tá? Eu quero que você aprenda a liderar o seu potencial, aquilo que você tem de melhor. Então, o que você vai fazer? Só clicar lá no link da bio e se inscrever para você estar comigo na próxima quinta-feira, certo? Gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Já estava com saudade. Lembre-se que o tempo é um presente de Deus. Então, use-o para você construir uma vida que reflita a sua identidade em Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, né? Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus ela vai dizer assim, ó, em Eclesiastes 3:1. Para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é? Então, utilize no tempo que você tem uma organização com clareza, com foco, com determinação. Essa passagem ela reforça a ideia de que Deus nos dá o tempo certo para cada coisa. Ao organizarmos a nossa vida com propósito e alinharmos os nossos planos à vontade dele. E o que eu desejo é que você organize o seu espaço. Organize o seu coração, organize a sua casa, o seu consultório, organize o seu trabalho, o seu escritório, a sua vida. Sobretudo, organize as coisas que você tem que fazer no tempo que você tem. Existem grandes vitórias que te esperam esse ano. Certifique-se que o espaço é suficiente para você receber essas vitórias. Beijo no teu coração. Quero que Deus abençoe a sua vida, abençoe as pessoas que participaram dessa live, que aqui entraram, aquelas que vão assistir depois, e que o Senhor nos abençoe para aprendermos a administrar a nossa vida no tempo que nós temos, com foco, coragem e ousadia. Amém? Beijo no teu coração, se inscreva nessa aula que vai ser maravilhosa, dia 30, na próxima quinta-feira, às 19h57. Fique com Deus. Tchau!